Termoquímica. Introdução. Vamos à aula. Aqui eu coloquei duas definições para termoquímica. A primeira fala que termoquímica estuda as reações químicas das mudanças de estado físico que envolvem trocas de calor. A segunda, termoquímica é a parte da química que vai estudar as reações e os processos de mudanças de estado físico que envolvem trocas de energia na forma de calor. Então, basicamente, no segundo ano do ensino médio, nós vamos estudar os processos e as reações químicas, e cada capítulo da matéria nós vamos olhar para um aspecto dessa reação química. Na termoquímica, nós estamos preocupados com a energia dos processos, e essa energia ela é medida na forma de calor. Então, para introduzir o tema, eu quero falar de um aparelhinho que nós temos em casa aí, né? Nem é aparelhinho, ele é grandinho, né? São os refrigeradores. Falar um pouquinho do histórico deles. O ser humano percebeu, desde os primórdios, que a diminuição da temperatura conservava o alimento por um tempo maior. E à medida que os povos aí, que eram nômades, né, foram indo a outras regiões, eles foram levando também esse conhecimento e espalhando aí pelas civilizações. No século XIX, a partir de 1801, né, século XIX, Jacob Perkins, um inventor inglês, desenvolveu um compressor. Compressor é um motor que aumenta a pressão, capaz de solidificar a água, produzindo gelo artificialmente. Obviamente, essa descoberta possibilitou que algumas indústrias, como a cervejaria, prosperasse, porque é costume da cerveja ser utilizada fria, consumida fria. O ramo comercial também foi favorecido, porque, como agora você poderia fabricar o gelo, você poderia utilizar o gelo para conservar os seus alimentos e enviar eles para lugares mais distantes. No início do século XX, a partir de 1901, o Sr. William Carrier, olha esse sobrenome aqui, quem tem ar-condicionado em casa com esse nome já sabe de onde derivou. Norte-americano, instalou numa gráfica de Nova York o primeiro aparelho de ar-condicionado, que era capaz de controlar a umidade do ambiente e resfriá-lo. O ar-condicionado tem essas duas funções. Na medida em que ele resfria o ar, ele também retira a umidade. Por que isso é importante, para uma gráfica? Quem tem impressora laser em casa já deve ter percebido que o papel, à medida que você vai imprimindo várias folhas em sequência, ele vai enrugando, ele vai entortando. Por que isso? Porque o papel está úmido. Na hora que ele passa na impressora laser, que trabalha com alta temperatura, porque ela funde o pó da tinta para ser utilizado, você vai retirar essa água bruscamente e aí as moléculas vão encolher. Então dá aquela dobra no papel. Por isso que é comum você ver nessas gráficas copiadoras menores, o pessoal tem costume de pegar as folhas de papel, eles retiram da embalagem, colocam no armário, e dentro desse armário tem uma lâmpada incandescente ligada. Para quê? Para aquecer o papel e retirar a água dele. Então, na hora que esse papel, que já foi aquecido e retirada a água, quando ele passa na impressora a laser, ele não vai sofrer essa perda brusca de umidade e ele não vai entortar. A folha vai sair retinha. Os primeiros refrigeradores domésticos, que a gente chama de geladeira, surgiu também nos Estados Unidos a partir de 1920. Tornando-se popular muito rapidamente. Hoje em dia no Brasil já está desatualizado, mas indica que mais de 80% das residências tenham uma geladeira. Por que é tão necessário esse eletrodoméstico? Como é que era feita a conservação antes? Apenas uma breve história. O meu pai, português, ele contava, quando ele era jovem, as histórias aí que ele me contou da época de que ele tinha 10, 12 anos, ele morava numa vila pequena em Portugal, e essa vila era bem simples, em termos de recursos. Tinha muita limitação em termos de recursos. Então era uma vila que não tinha nem energia elétrica e nem água canalizada na época. Mais ou menos em torno de 1955, mais ou menos, essa história que ele me contou. Então como que ele fazia com a carne? Eles cavavam um buraco no chão, forravam o chão, enchia o chão de sal, cobria totalmente, depois que colocou o forro, cobria totalmente com sal,
punha as carnes e colocava sal por cima. A carne ficava dentro de uma cobertura de sal, por cima, pelos lados, embaixo, né? Por quê? Porque o sal retira a água. Retirando a água, você conserva o alimento. Hoje nós temos aí alguns alimentos que são desidratados. Você pode perceber que a data de validade deles é bem maior porque ele está desidratado. Porque a água é um componente necessário à vida. Os micro-organismos que vão deteriorar o alimento, eles não podem viver onde tem a água. E também, quando eles entram em contato com o sal, né, essa barreira de sal que eles faziam e colocavam em volta da carne, eles vão ser por osmose desidratados, vão perder toda a água das suas células, ou no caso do vírus, né, da estrutura dele, que o vírus não tem célula, vão perder toda a água e aí morrem. Então o sal é um dos conservantes mais antigos, né? E eles faziam um buraco no chão também, por quê? Porque já sabiam que a baixa temperatura conserva mais o alimento. Então no chão, né, é mais frio do que você colocar em cima, por exemplo. Aqui ó, nós temos um esquema, né, a anatomia de um refrigerador básica. Quais são as partes aqui? O que nos interessa aqui didaticamente para a nossa termoquímica? Bom, é um sistema fechado, né, tem tubulação, ela é totalmente fechada. Dentro nós temos um fluido refrigerante. Características que esse fluido tem: ele tem baixa pressão de vaporização e alta pressão de condensação. Um gás muito utilizado aí é o freon. Lembrando que o freon inicialmente era constituído de compostos de clorofluorcarbono. Esses compostos de clorofluorcarbono muito perigosos para o meio ambiente. Por quê? Porque eles sequestram o oxigênio da camada de ozônio, impedindo que o equilíbrio entre ozônio e gás oxigênio seja feito. A camada de ozônio, quando absorve a radiação ultravioleta, a molécula de ozônio ela é quebrada e forma gás oxigênio e o oxigênio atômico. Depois, essa energia é liberada de volta e refaz a ligação, formando o ozônio novamente. O CFC, esse clorofluorcarbono, ele interfere como? Ele pega e faz uma ligação com esse oxigênio atômico, impede que o ozônio seja reestabelecido. Por isso, dos buracos da camada de ozônio. Então, os gases hoje que nós temos nas geladeiras modernas, né, também recebem o nome de freon, mas têm outra composição química, não é agressiva para a camada de ozônio. Então, nós temos aqui o nosso compressor, famoso motor da geladeira. Ele funciona como uma bomba de sucção que tira da tubulação que o antecede, daqui, puxa para cá, reduzindo a pressão desse sistema aqui, e injeta na tubulação que o sucede, aumentando a pressão de cá. Tá? Depois nós temos aqui ó, o condensador, a famosa grade atrás da geladeira, é um lugar onde vai funcionar como um radiador, igual o radiador do carro. A função aqui ó, é eliminar o excesso de temperatura. Então aqui essa grade aqui, ó, com essa serpentina que está aqui passando aqui, está aumentando o caminho para que a dissipação de calor seja maior. Aqui a função é diminuir a temperatura, ou seja, você vai jogar o calor fora. Muita gente usa as costas da geladeira ali, às vezes, quando está com pressa, né, para secar um tênis, uma roupa. Por quê? Porque o motor trabalhando aqui e aqui com o radiador, essa parte de trás aqui é bem quente. Então você acelera o processo de evaporação da água aí, do seu tênis, da sua roupa que está com pressa de secar. Aqui um tubo capilar. Ele é responsável por diminuir a pressão de vapor do líquido, né, para regular essa pressão. Aqui em cima nós temos o que eles chamam de evaporador. O que vai acontecer? Você tem um líquido passando, ele foi comprimido pelo compressor. Quando chega aqui, ele tem muito espaço, então ele vai expandir e vai passar para o estado gasoso. Por isso esse lugar está chamado de evaporador. Se nós lembrarmos que a mudança do estado líquido para o estado gasoso tem que acontecer com a absorção de energia, nós vamos perceber por que o congelador é tão frio. Para esse gás, então, passar do estado líquido para o estado gasoso, ele vai ter que pegar energia. Da onde que ele vai pegar energia? Da vizinhança. A vizinhança dele é esse lugar aqui, que recebe o nome de congelador. Ele vai retirar energia dos vizinhos aqui. Vai deixar a temperatura aqui dentro baixa. Porque congelador tem uma temperatura muito mais baixa do que a geladeira. É só reparar o caminho. Ó. Olha quanto caminho tem aqui e olha aqui. Ó.
Então aqui ele tem uma área, uma superfície maior para retirar energia, vai esfriar mais esse ambiente. Aqui ele tem uma superfície menor, ele esfria menos esse ambiente. As geladeiras modernas têm uma mudança, né, na disposição aqui, ó. O congelador está vindo embaixo, né, são as chamadas inverted. Por que disso? Porque nós sabemos que o calor tende a subir e o frio tende a descer. Em termos de ar, o ar menos denso, o ar quente, sobe e o ar mais denso, que é o frio, desce. Então o ar quente, ele sempre se desloca para cima. Se você tem um congelador na parte de cima, toda vez que você abre ele, tem mais ar quente nessa parte. Então a perda de temperatura aqui é maior, porque tem mais ar quente nas redondezas aqui. Com a geladeira com o congelador embaixo, invertida, a quantidade de ar quente que está embaixo é menor, porque a tendência do ar quente sempre é subir por convecção. Então a nossa geladeira aí é um bom exemplo, né, de troca de calor. Nós temos aqui aquecimento com a compressão do líquido, né, do gás passando para o estado líquido, e aqui a descompressão quando o líquido passa para o gasoso, a retirada de energia do ambiente. Aqui o ambiente vai ser aquecido porque nós estamos liberando energia aqui no radiador. Então aqui atrás da geladeira sempre é quente, dentro da geladeira sempre é frio, porque está passando do líquido para o gasoso, está retirando a energia da vizinhança. A vizinhança é dentro da geladeira. Então a geladeira é um ótimo aparelho para a gente entender os princípios básicos da termoquímica. Nós vamos estudar os processos que absorvem e que liberam energia. Então, tendo esses dois processos, que absorve e que libera energia, eles também têm nomes distintos. É o processo que acontece com liberação de energia, ou seja, a energia está passando para o ambiente, ele é chamado de exotérmico. Exo significa exterior. Se você lembrar lá da biologia, o caranguejo ele tem um exoesqueleto, aquela carapaça por fora, o esqueleto dele é externo. O nosso esqueleto é endoesqueleto, está dentro. Então a reação química bastante comum e que é um exemplo de reação exotérmica é a combustão. Toda queima, olha aí a lareira, toda queima libera energia. Por isso que é utilizado fogueira, lareira, em lugares que precisam ser aquecidos, porque a queima vai liberar a energia na forma de calor para o meio ambiente, né, para as redondezas, aquecendo o ambiente. É o mesmo princípio que nós utilizamos no fogão. O que cozinha o alimento? É a energia, o calor transmitido ao alimento. Então você coloca a panela, põe água e coloca a batata para ser cozida. Liga a chama do fogo. O fogo é uma reação exotérmica, libera calor, esse calor passa para a panela, da panela passa para a água e da água passa para o alimento. Então, o cozimento é uma transferência de calor através da água para o alimento e é um processo mais lento. Quando você está com pressa, o que você vai fazer? Você vai fritar. Então, fritando a batata, por que a batata frita é preparada muito mais rápido que a batata cozida? Lembrando que a temperatura de ebulição da água é ao nível do mar 100 graus Celsius. Então, nós vamos transferir, vamos conseguir absorver a energia e transferir para a batata até o limite de 100 graus Celsius. Já o óleo comum de cozinha, ele tem ebulição em torno de 210 a 230 graus. Então eu posso esquentar muito mais do que os 100 graus da água. Então a fritura, como vai transferir mais calor, mais energia, é um processo mais rápido para preparar o alimento. O processo físico exotérmico é a condensação. Então eu tenho o gás voltando a ser líquido. Quando você deixa aqui, ó, a foto ao lado aqui, eu tenho uma garrafa, tirei ela da geladeira, está fria, temperatura menor que a temperatura ambiente. Você deixa ela lá em cima da mesa, você vai ver que vai formar esse monte de gotículas aqui, ó. O que são essas gotículas? O vapor de ar que está no ambiente vai entrar em contato com a garrafa que está fria, vai perder energia e vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Então o ar que tem a umidade, essa umidade vai ser condensada em cima da garrafa aqui. Lembrando, ó, lá das mudanças de estado físico, ó, o que está acontecendo? Olha a condensação, ó. Gasoso
voltando a ser líquido. Estado mais energético, estado menos energético. Então, do mais para o menos, setinha azul que indica resfriamento. Eu preciso perder energia. Logicamente, processo inverso, menos energia, mais energia, setinha vermelha, representando aquecimento. Os processos que aumentam a temperatura dos vizinhos, ou seja, que liberam energia, são os exotérmicos. O processo contrário, aquele que vai diminuir a temperatura da vizinhança, ou seja, vai absorver o calor da vizinhança, ele é chamado de endotérmico. Endo significa para dentro, então o calor vai ser absorvido. Um exemplo muito comum que está acontecendo nesse instante, se está de dia aí, onde você está assistindo a aula, é a fotossíntese. A fotossíntese, como acontece? Você tem a planta absorvendo gás carbônico, água, utilizando a energia da luz solar e fabricando uma molécula onde essa energia está armazenada. Então aqui a planta está fabricando uma molécula orgânica, como a glicose, por exemplo, e essa glicose, que é um açúcar, pode depois ser digerido para liberar a energia. A fotossíntese é um processo muito importante em que nós vamos ter a absorção da energia e retenção numa molécula. Essa molécula, posteriormente, ela pode ser transformada, né? Vai ser transformada em amido, que é um polímero, né? Uma molécula grande de reserva energética da planta, ou celulose, que é uma molécula estrutural, compõe as paredes celulares da planta. Lembrando que quando comemos os vegetais, o açúcar na forma de amido nós conseguimos digerir. Já o açúcar da celulose, não. Aqui, ó, uma curiosidade, um estudo publicado no livro The Drink Water Book, né, do Colin Ingram, aponta que o filtro tradicional, esse filtro de barro aqui, ó, cuja câmara de filtragem é de cerâmica, né, ou seja, a estrutura dele é cerâmica, ele é bem eficiente na retenção de cloro, pesticidas, ferro e alumínio, né, que são alguns contaminantes comuns das águas que nós temos por aí. Além de reter 95% do chumbo e 99% dos parasitas criptoporidiose, espécie causadora de diarreia e dor abdominal. Mas eu queria falar de outro aspecto, né? Por que a água no filtro de barro está sempre fresca, sempre temperatura menor que o ambiente, mesmo em dia quente? O filtro de barro, a estrutura do barro é uma estrutura porosa. Se você colocar a mão na lateral do filtro, você vai perceber que ele está sempre molhado. Por que disso? A água que está lá dentro, ela vai passar pelos poros e vai chegar aqui na superfície. Por isso a água está acumulando na superfície, você vai sentir sempre o barro molhado. Mas o que acontece com essa água que chega na superfície? Ela vai absorver energia do meio ambiente e vai evaporar. De quem essa água vai absorver energia? Ela não está em contato direto com a água que está dentro do filtro? Então a água que chega à superfície vai absorver a energia da água dentro do filtro e vai evaporar. Se a água que está dentro do filtro está perdendo energia para a água que está evaporando, lembrando que essa energia nós vamos traduzir como calor, a água do lado de dentro, reduzindo a sua energia, reduz o seu calor, ou seja, sua temperatura diminui. Por isso, sempre a água do filtro de barro está em temperatura inferior do meio ambiente, por causa dessa perda de energia para água que vai evaporando aos poucos. Quem tem filtro de plástico, por exemplo, vai perceber que a água sempre está na temperatura ambiente. Por quê? O plástico não permite que a água passe e faça essa evaporação, retirando a energia da água que ficou lá dentro. Então a água do filtro constituído em plástico vai estar sempre em temperatura ambiente. Nós vamos falar que a água está quente, né? Alguns falam até que está choca. Bom, falando mais especificamente de calor, né, vamos pensar aqui em dois corpos. Eu tenho aqui dois quadrados. Esse aqui eu vou chamar de A, o laranjado, e de B, o azul. Tem o desenho aqui do termômetro indicando e o solzinho indicando que o laranja está quente, e termômetro com a temperatura menor e um floquinho de neve aqui indicando que o azul está mais frio, um com relação ao outro. Então, a temperatura do A é maior que a temperatura do B. Então, quando eu coloco os dois em contato, aqui, ó, são encostados,
ocorre uma transferência de energia. E essa transferência está indicada pela seta. A energia vai passar do mais energético para o menos energético, do mais quente para o mais frio. E essa transferência acontece até quando? Essa transferência acontece até que os dois estejam na mesma temperatura, ou seja, equilíbrio térmico. Esse mais quente vai esfriando, esse mais frio vai aquecendo até ficarem na mesma temperatura. No sistema internacional de unidades, a unidade do calor é o Joule, representada pelo J maiúsculo. O outro sistema, utilizado muito na área alimentar, é a caloria. Aqui está a relação. Ó. Uma caloria vale 4,184 joules. A definição de caloria é essa aqui. Ó. Se você tiver 1 grama de água, vamos supor que está na temperatura de 25 graus, você fornece energia para aquecer de 25 até 26 graus. Você aumenta em 1 grau a temperatura. Essa quantidade de energia que você precisou para esquentar 1 grama de água em 1 grau Celsius, aumentou a temperatura em 1 grau, é chamado de caloria. Nos alimentos, como eu já falei, ela é muito utilizada. Você vai ler lá no rótulo do alimento, a unidade que vai utilizar é caloria. Mas eles usam múltiplo, tá? Eles usam quilocaloria. Quilo significa 1000. Então, quilocaloria, quilocal, vale 1000 calorias. Aqui nessa tabela eu coloquei alguns alimentos. Aqui a quantidade que está sendo analisada, qual a massa que foi avaliada ou o volume para os líquidos. E aqui a quantidade de calorias que essa amostra tem. Se a gente olhar a quantidade de calorias, olhando um número puro aqui, ó, casquinha de siri parece um alimento bem calórico. Mais que o pão francês, mais que o pão de queijo. Olha o pão integral aqui. Nossa, o pão integral tem mais caloria que o pão francês? Será? Nós não podemos fazer essa comparação direta aqui. Por quê? Porque as unidades de medida aqui ó, não estão na mesma escala. Né? Aqui a massa é 30, aqui é 15, aqui é 200, 80, 20. Né? Para poder fazer essa comparação, nós temos que colocar todos no mesmo padrão. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar a energia que ele contém e dividir pela massa. E aí nós vamos ter a energia por grama de alimento. Olhando aqui, ó, peguei o bacon, ele tem 198 mil calorias, né, quilocalorias em 30 gramas. Então dividindo 198 por 30 deu 6,6 quilocaloria por grama. Como as unidades são diferentes, você mantém quilocaloria por grama. Fez a mesma coisa com a casca de siri. Notem agora, ó, a casquinha de siri que parecia um alimento muito calórico, na verdade ele tem praticamente 2.000 calorias por grama. O bacon tem mais de 3 vezes o valor. Então o bacon é bem mais calórico que uma casquinha de siri. Olha o pão aqui, ó. Pão francês, estava aqui o 135 e o pão integral 261. Então, para poder comparar os dois, o que eu fiz? Eu peguei a energia e dividi pela massa. Então, agora eu tenho 2,7 quilocalorias por grama e aqui 2,6 quilocalorias por grama. Quero chamar a atenção desses dois aqui. Ó. Muita gente utiliza de pão integral porque ele é menos calórico. Olha a diferença de caloria de um para outro aqui, ó. 0,1. E o valor do preço é muito maior do pão integral. Então, deixo aí para você avaliar se vale a pena ficar comendo pão integral e você continua comendo muito pão, o que não vai dar diferença quase nenhuma em termos de energia, ou se você reduz a quantidade de pão comum que você está comendo e você vai gastar bem menos dinheiro comprando o pão comum ao invés do integral. Fica aí para você avaliar o que é melhor. Nessa página aqui, ó, eu coloquei o alimento, quantas calorias ele tem, o que você faz, o tempo que você gasta andando para gastar isso aqui e correndo. Cereal, cupcake. Dá uma olhadinha quanta energia tem no cupcake. 265 mil calorias.
Você tem que ficar 48 minutos andando ou 25 minutos correndo por causa de um cupcake se você quiser gastar o que você ingeriu. Então, olhando, comparando aqui, ó, o que você comeu com o tempo de exercício que você tem que fazer, já dá para a gente perceber que o negócio de emagrecer dá trabalho. Então, essas receitas aí miraculosas de emagrecer sem fazer esforço, provavelmente ou é enganação ou vai te dar consequências que você não vai gostar. É o caso, por exemplo, de uso de remédio para emagrecer. Ele dissolve a gordura, mas dissolve um monte de coisa junto também. Por isso que o acompanhamento e o uso é feito pelo médico. E você não pode deixar de fazer o acompanhamento, porque ele tem que avaliar até que ponto esse remédio tem benefícios maiores que malefícios. Então fica aí a dica. Aqui uma comparação, ó, de homens e mulheres. Vocês vão notar o seguinte, ó, para fazer o mesmo exercício durante o mesmo tempo, os homens gastam mais energia do que as mulheres. Isso aqui não é preconceito nem é machismo. A biologia explica, né? Aqui, ó. Aqui já dá para ter uma noção. Como você tem mais massa, você vai ter que movimentar mais peso, vai fazer mais força, então vai gastar mais energia. E também a questão hormonal. Isso aí fica com o professor de biologia, ajudar vocês se tiverem curiosidade sobre o tema. Então, ó, diversas ações que você pode fazer relacionado, ó, 30 minutos de atividade, ó. Tá com pressa de emagrecer? Pula a corda, é o que gasta mais energia. Não, eu não estou com muita pressa e eu também não quero fazer muito esforço. Faz caminhada, é mais tranquilo, ou a dança, além de estar fazendo exercício, está se divertindo. Aqui eu coloquei uma tabelinha, um movimento, um estilo de vida, vamos dizer assim, chamado NIAT. O NIAT é uma sigla em inglês, o N, Non-Exercise Active Thermogenesis. Nós podemos traduzir como atividade termogênica não associada a exercício. Então aqui, ó, se você olhar os dois lados, ó, você tem a ação padrão e aqui uma sugestão de modificação da sua ação, fazendo com que a quantidade de energia que você gaste aumente. Então aqui, ó, vou pegar a primeira, dirigir até o trabalho e pegar o elevador até o andar do seu escritório. Estacionar a 5 quarteirões de distância do escritório e subir de 3 andares de escada. Nessa ação padrão, você gasta 280 calorias. Fazendo essa modificação, você gasta 700, né? Mais que o dobro. Falar no telefone por 1 hora, gasta 200 calorias. Falar ao telefone em pé e se movimentando, gasta 700. Então, tem várias aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Estamos na era digital, ó. Surfar na internet por 1 hora, gasta 33 calorias. Praticamente você está movendo só a mão do mouse. O resto vai ficar a maior parte do tempo em repouso. Jogar um jogo de tabuleiro, ou cartas, ou resolver um quebra-cabeças. Quase 5 vezes mais, né? 3 vezes 5, 15. 150 calorias. Então aqui as ações padrões. Gasta 1000 calorias praticamente. Com essa modificação da rotina, você vai gastar quase 4 vezes mais. Então esse estilo NIAT aí, ó, são propostas de modificação da rotina para você fazer uma queima maior. Tá? É importante chamar a atenção, não confundir exercício físico com atividade física. Tá? Exercício físico é uma atividade física planificada, estruturada, repetida, realizada com objetivo. Por exemplo, 1 hora de malhação na academia, então é exercício físico. Tá? A atividade física é o quê? As ações que nós temos, que gastamos energia ao longo do dia. Tá? Então, essa proposta NIAT, né, realizando pequenas mudanças diárias, aumenta o gasto energético total. Por isso, eles recomendam usar escadas em vez de elevador, andar ou ir de bicicleta para o trabalho. Se não for possível, como está sugerido na tabela, estaciona um pouco mais longe.
Se trabalhar sentado, seu trabalho é trabalho sentado, levanta e alonga de hora em hora. Tá? Essa ação de levantar, de fazer alongamento, vai gerar mais gasto de energia. Esperar o ônibus ou o metrô em pé e não sentado, né, para o corpo ficar em pé, você tem que sustentar mais peso, você não está descansando no assento, a maior parte do seu peso vai gastar mais energia. Brincar com os filhos em casa, né, ainda mais se a criança for pequena, aí que você vai ver o tanto que gasta de energia. Aproveitar o fim de semana para dar um passeio, andar, né, a atividade que faz bem não só para a queima de calorias, para o coração também, para aumentar a oxigenação dos pulmões, capacidade respiratória, faz muito bem. O estilo Nietzsche aqui, ó, ele busca diminuir o sedentarismo. Então, dentro da termoquímica, tem uma característica que alguns compostos possuem, interessante, de formar compostos diferentes tendo a mesma composição atômica. O que é isso? Nos exemplos aqui, ó, eu tenho, isso aqui é a estrutura de um diamante, isso aqui é um grafite, isso aqui é um fulereno, isso aqui é um nanotubo. Todas as 4 estruturas têm a mesma composição, são todos feitos de átomos de carbono. Mas o diamante é bem diferente do grafite, diferente do fulereno, diferente do nanotubo. Qual é a diferença, né? A estrutura, a forma com que os átomos estão ligados é diferente. No diamante, todos os átomos de carbono estão interligados entre si. No grafite, você tem várias camadas sobrepostas. Quando você coloca o lápis no papel e faz força, né, para escrever, você vai arrancando essas camadas aqui. Essas camadas vão ficar lá no papel e é a escrita que você vai deixando. O diamante você não tem essa mobilidade, por isso o diamante das pedras naturais, ó, como a ligação é átomo a átomo, na escala de dureza de Moore, é a substância natural mais dura que tem. Os nanotubos estão sendo muito estudados, eles estão sendo utilizados como via de transporte de medicamentos. Tem uma área da química que estuda nanotubos, né, em conjunto com a parte farmacêutica, eles estão usando eles como via, como se fosse um comprimido, aquela cápsula que nós colocamos o medicamento dentro, só que essa cápsula aqui ela é muito pequena. E aí nós temos a possibilidade de levar dentro desse nanotubo o medicamento a áreas específicas que a cápsula não conseguia atingir. Podemos colocá-la dentro de uma célula ou outros tecidos aí. Então essa propriedade, né, de um elemento ter diferentes compostos modificando a estrutura, e essa estrutura, por que tem diferença de estrutura? Porque é a diferença energética, a energia para fazer uma estrutura ou outra é diferente. Essa propriedade, esse fenômeno, como eu coloquei aqui, que o mesmo elemento químico vai formar substâncias diferentes, é chamado de alotropia. Então, a alotropia, a variedade alotrópica é o quê? As diferentes substâncias que têm a mesma composição. Grafite, diamante, fulereno e nanotubo são formados exclusivamente por carbono. A geometria, a maneira como os átomos são ligados, são influenciados pela energia do sistema. Olhando aqui, ó, nesse gráficozinho que eu coloquei, o carbono grafite, aqui é a energia, tá? Tem menos energia do que o carbono diamante. Então, pensando em termos energéticos, a natureza, o que é mais estável sempre é o estado de menor energia. Então, das variedades alotrópicas aqui, ó, só de olhar o gráfico eu sei que o grafite vai ser a mais estável, porque tem menos energia que o diamante. Podemos pegar carbono, grafite e transformar em diamante? Sim, é possível. Porém, já aviso que o carbono diamante feito num processo artificial não tem o mesmo valor do diamante garimpado da natureza. Tem algumas diferenças e o valor comercial é uma delas. O nosso átomo de oxigênio também tem duas variedades alotrópicas, o gás oxigênio, que nós utilizamos para respirar, e o gás ozônio, que está lá na camada de ozônio, lá em cima, que eu citei mais cedo, que sofreu ataques aí ao longo de muitos anos, ainda sofre ainda, por isso do buraco das camadas de ozônio. O elemento fósforo, tem dois compostos mais comuns, o fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo vermelho
ele é utilizado aí em casa, nossos fósforos, né, são chamados de fósforos de segurança porque usam fósforo vermelho, tá? O fósforo branco, ele pega fogo com uma facilidade muito maior. Quem já viu, às vezes reparou em algum filme de faroeste, tem lá um cowboy, um xerife ou um bandido lá, quando ele é durão, eles encenam em alguns filmes, o cara pega o fósforo e risca na barba, né? Como é que ele faz isso? Tem uma quantidade de fósforo branco que o atrito, simples atrito na barba já faz com que ele pegue fogo. Além desses dois aqui, ainda tem o fósforo negro, tá? Ele tem características um pouco diferentes, ele é amorfo, ele não tem uma forma cristalina definida como esses dois aqui. O enxofre tem duas formas também, o ortorrômbico e o monoclínico. Estrutura geométrica diferente, formando compostos com propriedades diferentes do mesmo elemento.